Olá, boa tarde. Continuando aí mais algumas atrações do Movimento Inova. Só lembrando, professor, hoje não teve a TPC nem para o ensino médio, nem para os anos finais aí, só para relembrar para vocês. Agora, essa mais uma atividade aí para vocês, o projeto STEAM, com o Leandro Holanda, da Tríade, e a professora Márcia Janine aqui para participar com vocês. Lembrando, coloca lá, tira aquele print, sempre colocando nas redes sociais com hashtag Movimento Inova, que é muito importante, e aí mais uma atração para vocês. Olá, boa tarde, alunos. Então, nós vamos começar hoje, né, a falar um pouquinho aí do que é o movimento STEAM. E hoje nós temos como convidado, né, o nosso parceiro aqui, né, muito bem-vindo, que é o Leandro Holanda. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa Tudo tarde, bem. pessoal que está em casa também. Primeiro, obrigado pelo convite. Márcia, bom, a gente vai falar hoje sobre projetos STEAM, certo? Então, a nossa ideia agora é passar aqui 1h30 com vocês, não só falando, mas colocando a mão na massa. Então, antes de eu começar a falar de projetos STEAM, eu queria pedir para que vocês separassem aí já papel, sucata, caneta, são materiais que a gente vai usar durante essa prática, e a ideia é que vocês coloquem mão na massa, a gente vai ter um momento para compartilhar isso, para que vocês possam ver e conhecer. E eu vou começar, na verdade, dando uma introdução, falando o que é o STEAM, e já já a gente vai colocar a mão na massa e também vai bater um papo sobre STEAM. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem, a Márcia está fazendo a mediação, ela vai participar aí também, entrando com as perguntas de vocês. Bom, vamos começar então falando um pouquinho dessa visão de STEAM. Antes de começar, só separar, eu coloquei aqui no primeiro slide, a gente tem uma visão aí, né? A gente vai falar sobre o STEAM e a aprendizagem baseada em projetos. Então, como a gente pode utilizar a aprendizagem baseada em projetos para conhecer um pouco mais de STEAM. E aí eu queria deixar, antes de começar, só os livros que eu já escrevi sobre o tema. Então, tem um livro que eu participei de ensino híbrido, que é esse da capa verde, que vai aparecer aqui na tela a qualquer momento, e esse mais novo, que é o roxinho, que é sobre a metodologia de projetos aplicada para o STEAM. Então, a gente tem um trabalho aí, eu tenho um trabalho junto com a Lilian Bassic, na Tríade Educacional, onde a gente faz formação de professores, onde a gente trabalha em projetos com instituições de ensino, com redes públicas, justamente para poder levar essa concepção de projetos para a sala de aula. Bom, eu vou começar com vocês, antes de falar exatamente o que é esse STEAM, né? A gente já estava aqui conversando, falando, algumas pessoas têm muita dúvida sobre o que é. Eu queria que vocês observassem essas 3 imagens que eu vou colocar aqui para vocês. Então, eu queria que vocês observassem essa primeira imagem. Tá vendo? Então, é a imagem de um problema muito forte que a gente tem hoje na sociedade, que é a questão do lixo, a questão da má destinação dos resíduos sólidos, e aqui, principalmente, a relação desses resíduos com o oceano. É um problema que, apesar de nem todo mundo estar no litoral, todo o nosso país e todo o nosso mundo está convivendo com esse problema pela capacidade que o oceano tem de transportar esses resíduos. Então, eles são encontrados a quilômetros, muito, muito longe da costa. Vamos dar uma olhada nessa segunda questão, na segunda imagem, que também traz para a gente uma problemática, né? Então, aqui, ó, eu acho que vocês já devem ter visto isso cada vez mais, faz parte do nosso dia a dia. A gente está olhando um pouco para essa proposta de energia solar, né? Então, falando também da temática do problema da energia elétrica, a dificuldade que a gente tem em alguns anos quando tem seca, porque no Brasil, grande parte da nossa matriz está relacionada ao uso das hidrelétricas, então a gente precisa ter um volume de água muito grande e formas alternativas de geração de energia são necessárias, né? E não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eu queria trazer um terceiro, que é um desafio que não está tão relacionado ao ambiente. Então, a próxima imagem, a gente consegue ver um grande desafio que a gente tem hoje na sociedade, que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Então, pensar espaços, pensar tecnologias que possam, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Tá? E aí, eu queria trazer 3 perguntas, eu queria que vocês refletissem aí, então, tanto os alunos, professores, todo mundo que está acompanhando a gente, queria que vocês parassem e refletissem um pouco sobre essas 3 imagens que vocês acabaram de ver. E aí que vocês refletissem sobre os seguintes aspectos, né? Então, primeiro, que conhecimentos eles podem te ajudar a pensar e conhecer mais sobre esses problemas? Vamos tentar listar. Se vocês puderem pegar um papel e fazer isso em casa, vai ser ótimo. Então, que conhecimentos que você tem na sua aula de história, geografia, matemática, ciências, química, biologia, que conhecimentos te ajudam a aprofundar a sua ideia sobre esses 3 problemas que a gente acabou de ver? E aí, um segundo ponto, né? Que conhecimentos podem ser usados para a gente buscar soluções ou ajudar a diminuir os problemas relacionados aí a esses 3 temas que a gente acabou de passar? E, por fim, eu queria que vocês tentassem responder se existe uma área de conhecimento, uma área do conhecimento ou algum profissional que seja capaz de sozinho resolver esse problema, ou esses problemas que a gente acabou de ver. Márcia, você quer comentar um pouco dessas perguntas? Eu não sei se você tem aí algumas respostas ou alguma coisa que você queira contribuir enquanto o pessoal está pensando em casa. Olha só, né? Uma coisa que é bem interessante, né? Falando aí sobre a questão do STEAM, é que ele não seria basicamente uma metodologia de ensino ou algo do tipo, né? Ele é mais uma experiência mesmo, né, de aprendizagem, onde nós temos aí o foco no protagonismo do aluno, ou seja, né, o aluno ele tem que pensar soluções a partir de problemas reais que ele enfrenta na sua comunidade no dia a dia e utilizando, né, todas as letrinhas dessa sigla STEAM, né, ele vai, então, de posse desses conhecimentos todos, integrando-os, ele vai conseguir, então, pensar em soluções cada vez mais positivas, criativas e inovadoras para resolver os problemas aí que ele pode estar enfrentando aí na sua comunidade. Né? Eu acho bem, a proposta é bem interessante, né? Ela vem bem de encontro, né? As propostas aí que a SEDUC anda colocando para a gente, né? Os nortes aí que a gente vem seguindo, inclusive até na questão curricular nossa. Perfeito, obrigado, Márcia. Bom, acho que foi o tempo suficiente aí para o pessoal de casa pensar sobre essas 3 questões. Bom, vamos voltar então um pouquinho nessas imagens que a gente acabou de ver, e aí a gente pode também refletir um pouco sobre cada um desses problemas. Então, lá no primeiro problema, a gente falou do lixo, né, relacionado ao mar, naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. E se a gente parar para pensar nesse problema, ó, esse que está aparecendo aí para vocês na tela, a gente sabe que não adianta só um cientista sozinho trabalhar em prol da resolução desse problema, né? O cientista, ele vai ser capaz de pensar em como é que esse lixo afeta o ambiente, ou como eu desenvolvo materiais, mas eu preciso trabalhar, né, como cientista, eu preciso trabalhar em parceria com um engenheiro que vai ser capaz de desenvolver esses materiais, eu vou trabalhar com algum matemático que vai ser capaz de quantificar também, trabalhar com proporções estatísticas relacionadas a esses problemas. Então, todas as áreas, de certa forma, elas são necessárias para resolver esses problemas complexos que a gente tem na sociedade. Se a gente olhar para a segunda imagem, aquela que a gente tinha visto da placa solar, né? Então, ali, além de todas essas questões relacionadas ao material que se usa para coletar energia solar, que é algo que está relacionado à engenharia de materiais, a gente também tem a questão do design, né? Será que qualquer formato dessa placa ele se aplica para captar essa energia, essa radiação que vai ser transformada em energia elétrica? Então, será que eu tenho um formato mais específico? Então, a gente usa muito essa visão do design também para pensar nas tecnologias, né? E isso é uma contribuição muito forte da parte artística, dessa visão artística que a gente tem. Então, a gente observar que dificilmente esses problemas desafiadores que a gente tem na sociedade atualmente, dificilmente eles são problemas que serão resolvidos por um conhecimento só ou por uma área só. A maior parte dos nossos desafios, eles são inter e transdisciplinares. Eles dependem de muitos conhecimentos. E aí, por fim, a gente tinha lá o problema relacionado à melhora, né, da qualidade de vida dos deficientes ou das pessoas com deficiência física. E aí a gente tem também que pensar que, nesse sentido, eu vou ter uma série de profissionais pensando, né, nesses problemas, e isso vai depender, então, das pessoas que planejam a cidade,
as cidades para poder pensar em soluções para isso, né? Pessoas que trabalham com materiais e design de novos objetos que vão ajudar essas pessoas a passar por algumas dificuldades diárias, como subir numa calçada e até um mercado, uma padaria, enfim, não agora que a gente está em casa, mas quando é necessário, né? Então, a gente sabe muito que são muitos profissionais envolvidos na resolução, ou pelo menos tentando pensar na resolução desses problemas que a gente acabou de ver. Então, nesse sentido, aí acho que a gente consegue começar a entender melhor o que é o STEAM, né? Então, o STEAM, ele é um acrônimo, né? Então, eu até preparei aqui um slide para mostrar para vocês, onde eu coloquei cada uma das letrinhas, tá? Então, é um acrônimo que a gente usa para juntar algumas áreas. O STEAM, ele é um acrônimo para ciências, então o S vem de Science, porque esse termo ele foi inicialmente utilizado nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, por isso que ele vem assim como STEAM, mas aqui para a gente é ciências, e não só ciências da natureza, mas ciências humanas e todas as ciências possíveis que a gente possa empregar. T de technology ou de tecnologia, no nosso português, E de engenheiro ou engenharia, né? E aí eu peço desculpas também se o meu inglês não estiver muito preciso, por isso eu trouxe os termos em português também. A de artes, né? Então a nossa área de artes como algo muito importante para a resolução desses problemas, e o M de matemática. Então, o STEAM ele apareceu com muita força no final dos anos 80, ele aparece muito para falar dos profissionais, então existe uma previsão no final dos anos 80 de que existirão no futuro poucos profissionais formados nas áreas relacionadas ao STEAM. Na verdade, ele nem entra como STEAM, ele aparece na primeira vez como STEM, sem o A. E a partir daí, então, começa-se um trabalho de começar a pensar o que a gente pode fazer na educação para ajudar a formar profissionais dessas áreas. Só que isso vai ganhando um corpo e vai evoluindo de uma forma tão interessante que, ao invés da gente ter esse trabalho apenas focado para essa ideia de formar profissionais, isso acaba se desenvolvendo na educação como algo maior, algo que vai ajudar os estudantes a pensar a trabalhar com comunicação, trabalhar com criatividade, trabalhar com pensamento crítico, sempre usando esses conhecimentos para poder explorar um problema real, tá? E isso acaba se desenvolvendo como projetos. Então, na escola, a gente trabalha o STEAM por meio de uma metodologia, que é a metodologia, como a Márcia já comentou, da aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouco aqui sobre isso. Projetos, ou aprendizagem baseada em projetos, que está relacionada com o STEAM, tá? Então, isso para a gente é um mote muito importante, porque na literatura e às vezes na mídia aparece muito metodologia STEAM, e a Márcia já antecipou, quer dizer, não existe metodologia STEAM. O STEAM é só uma junção de áreas, é um monte de letrinha que serve para a gente entender que existe uma junção, uma importância de todas essas áreas, mas nós estamos falando de projetos STEAM, tá? Então, isso para a gente é muito importante deixar claro aqui, tá? E aí, eu queria trabalhar com vocês e mostrar um pouco dessa concepção de como é que um projeto STEAM acontece na prática. E a gente vai experimentar um pouco, vocês vão pensar num problema. Eu pedi para que vocês separassem o que tem em casa aí de sucata, de material para produzir, ou mesmo de papel e caneta para poder fazer alguns desenhos. E a gente já vai para uma parte mais mãos na massa. Tá? Mas a gente vai, antes de ir para essa parte mãos na massa, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa visão de como é que um projeto ele acontece na prática, né? Então, quando a gente pensa nesses projetos STEAM na escola, nós estamos falando de projetos que vão acontecer por meio de problemas reais que os estudantes, ou que os professores, ou que a comunidade convive e passa, e a gente vai pensar em soluções. Então, os projetos STEAM, geralmente, eles têm como o produto final, né, o que vai ser produzido ao longo desse projeto, alguma coisa física, né, alguma tecnologia, alguma produção que vai ajudar a resolver ou a diminuir esse problema. Então, eu trouxe um exemplo aqui que eu queria mostrar um pouco dessa visão, olhando um pouco para o mosquito da dengue. Esse, inclusive, é um projeto que eu desenvolvi com os meus estudantes e que eu tenho bastante orgulho, acho bastante interessante contar como é que foi esse processo. Então, a gente parte de uma pergunta norteadora, a gente tem alguns elementos essenciais.
para olhar para esse projeto, né? Então, a pergunta norteadora é algo que pode ser levantado pelos estudantes dentro de um contexto. Vocês vão, inclusive, tentar pensar hoje em um contexto aí para desenvolver uma tecnologia. E a partir dessa pergunta, a gente vai ter uma série de etapas para desenvolver esse projeto. Então, por exemplo, aqui olhando para o mosquito da dengue, a gente tinha uma pergunta norteadora que era: como podemos usar tecnologias de fácil acesso para produzir ou para criar soluções que vão nos ajudar a diminuir o problema da dengue na nossa comunidade? Então, é uma pergunta grande, né? Mas esse como é muito importante porque, como pergunta norteadora, essa pergunta ela vai ajudar os estudantes daquele ano, daquela série, que estão organizados ali em grupos pelo professor, a pensar em soluções, em formas, né? Então, a gente quer saber o como. A gente não quer saber o que a dengue causa, a gente não quer uma lista dos problemas, a gente quer pensar em soluções. Então, por isso, como é muito importante. E aí a gente vai depois, uma vez que a gente tem essa pergunta delimitada, a gente vai para uma etapa de pesquisa. Então, os grupos, cada grupo pode escolher o seu tema, ou a gente tem uma única pergunta norteadora para toda uma sala, e aí os estudantes eles vão passar por um processo de pesquisa. Então, eles vão pesquisar, vão buscar informações. Então, nesse caso, os meus estudantes buscaram informações sobre o mosquito da dengue, e aí sobre como ele se reproduz, onde a gente consegue atacar, em que momento desse ciclo de reprodução do mosquito a gente consegue intervir, qual é a quantidade de casos que a gente tem no bairro. Então, são várias informações pesquisadas, e essas informações, elas nos ajudam a ter uma noção e aprofundar um pouco nos conceitos. Então, aqui a gente tem um ponto muito importante, que é: onde é que estão os conceitos no projeto, né? Onde é que o estudante aprende? É nesse momento que ele faz a pesquisa. E a pesquisa no STEAM não é aquela pesquisa nos projetos STEAM, não é aquela pesquisa que o aluno vai fazer um relatório que ele vai dar um Ctrl+C, né, um Ctrl+V e vai colar. Não, a ideia é pensar justamente em soluções que vão trazer essas informações, mas que antes disso a gente vai ter um compartilhamento, né? Ou seja, a gente vai ter um processo de pesquisa que cada estudante vai trazer uma informação e compartilhar, seja por meio da criação de um infográfico, seja uma roda de conversa, seja um breve seminário, né? Então, são práticas que não são tão diferentes do que a gente já vê tradicionalmente na escola, né, Márcia? Não sei se você quer comentar um pouco dessa parte de como compartilhar os dados de uma pesquisa e se faz sentido isso que eu falei para você. Todo sentido, né? Inclusive, a gente tem visto, né, os estudantes do ensino médio comigo, nós temos visto já como que é importante a gente pesquisar e a gente organizar bem um trabalho, um projeto, né? Até mesmo, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vamos pensar em criar um projeto de alguma coisa, né? Primeiramente, a gente tem que pensar justamente nessa pergunta disparadora, ou seja, nesse tema. Que tema é esse? No que esse tema pode ter uma relação com a minha sociedade, com a minha comunidade, com o lugar, com o entorno onde eu moro, né? Sempre puxar esse link para esse lado social mesmo da coisa. Então, vamos lá. Depois que você delimitou esse tema, né? Quando você colocou aí, né, aquela baita perguntona, né, gente? Tudo que a gente faz aqui, justamente, né, como professores universitários também, né, a gente fala: você não vai ter tempo para fazer uma pesquisa desse tamanho. Então, vamos aprender. A primeira coisa que a gente ensina é delimitar o seu tema, né? Sempre que a gente vai lançar um projeto, né, de pesquisa acadêmica, qualquer coisa, delimite o seu tema, dentro do tempo, do espaço de tempo que você já pré-determinou ali, o que você tem. Tá? Uma coisa que é importante, então, depois que você delimitou esse tema, junto com o seu grupo, então você tem que pensar no seu público-alvo. Para que público? Para que faixa etária? É para todo mundo? Como é que vai funcionar isso? Qual é o público que você tenta atingir, né, dentro daquele objetivo? Aí você vai criar os seus objetivos, né? Quais serão eles? Os específicos e os gerais. Você vai separar aí, né? Objetivo específico, geralmente, gente, quando você coloca esse objetivo geral, geralmente você coloca 1, no máximo 2, né? Senão você acaba se perdendo em tanta coisa. Então, geralmente 1 ou 2 objetivos gerais ali, e aí, né, objetivos específicos, aí você pode colocar uns 3 ou 4, mas evita passar muito disso, né? Justamente para você não perder, evitar que você perca o foco, né, dentro daquilo que você se propôs a fazer. E aí, depois que você, então,
já alinhavou mais ou menos esse projeto, então você vai chegar nessa fase da pesquisa. Então, aí todo mundo vai botar a mãozinha na massa, né? Cada um dentro da sua área, porque quando você tem uma equipe grande trabalhando, você já vai fazer, você não vai poder, né, pegar toda a responsabilidade para você. Você vai ter que delegar tarefas a todo mundo. Então, cada um dentro da sua areazinha ali vai fazer a sua pesquisa. E depois, né, naquelas reuniões gerais que a gente faz, né, de alinhamento, todo mundo vai trazer ali a sua contribuição, a sua ideia. Olha, eu pensei, sei lá, na questão que você citou aí, né, da locomoção, né, pessoas com mobilidade reduzida, para facilitar isso. Como é que a gente pode pensar? Tá. Então, eu pensei numa cadeira de rodas, por exemplo, que ela seja, assim, não nesse formato que ela está, nesse formato sentado, que a pessoa possa ficar em pé, digamos, né? Inclusive, até já fizeram um protótipo de uma em que a pessoa com dificuldade de locomoção ela fica em pé, né? Ela tem um apoiador, é um negócio bem interessante. Né? Então, citando um exemplo aí, vamos supor que a pessoa pensou no formato novo para uma cadeira de rodas. Aí todo mundo vai fazer uma pesquisa de material. É muito importante, por isso que o Leandro citou muito bem agora. Peguem já os papéis, lápis, canetas que vocês precisaram para anotar, as sucatas, os materiais que vocês vão usar para fazer. Por quê? Tudo que você vai fazer no projeto, você tem que elencar primeiro. Tudo que é recurso material, físico, financeiro, tudo tem que estar bem delimitado no seu projeto. Do contrário, conforme você vai apresentar essa proposta para alguém, ela vai ser rejeitada. A pessoa fala, tá, a ideia é boa, mas como é que você vai fazer? Né? Com o quê? Que recursos você vai usar? Então, já elenca ali todos os recursos que você vai usar. Aí eu vou usar tantas pessoas, cada uma fazendo tal coisa. De material, no caso aqui, a gente vai usar bastante sucata, vou usar tal coisa. E, né, organiza tudo isso. E depois que você já amarrou finalmente essa questão dos seus recursos, aí você vai ver a viabilidade desse projeto. Aonde que você vai colocá-lo? Como você vai lançar ele no mercado? Você vai precisar da propaganda do negócio. Ok, então vamos pensar também na forma da gente propagandear ou divulgar nossa ideia, para que mais pessoas comprem a nossa ideia. A ideia de um projeto é justamente isso, né? Não ficar parado na gente. É que o maior número possível de pessoas se beneficie daquela ideia. Tá? Então, para isso é muito importante que você, né, atinja ali o ponto certinho. Vamos, então, divulgar para o maior número de pessoas possível, claro, dentro do nosso público-alvo lá, sem esquecer dele. Tá? É isso. Então, e aí, a partir de tudo isso, você pega, então, e você faz o quê? Oba, execução, mão na massa. E aí, vamos lá, vamos chegar agora para a parte da execução. Boa. Não, perfeito. Então, acho que você trouxe muito bem essa visão. E acho que só assim, para concluir, essa visão da pesquisa é muito importante que a pesquisa seja comunicada. Então, como a Márcia falou, quem eu vou comunicar, como eu vou comunicar, e não que fique só aquela pesquisa que vai para uma gaveta, né? Às vezes a gente tem isso como professor, recebe, dá um ok, fez, mas não processa. Então, processar isso e aí pensar como é que eu vou executar isso, né? Então, bom, eu pensei, por exemplo, aqui, então, usando essa ideia de mosquito da dengue, eu quero construir uma armadilha. Como é que eu vou executar? Então, que materiais eu vou precisar? Quanto tempo eu vou usar? Que etapas eu vou precisar para essa produção? Né? Então, uma vez que eu pesquisei, que eu passei por todo esse processamento das informações e do conhecimento mínimo que eu precisava, eu vou precisar também de um conhecimento técnico e de pensar também de elementos que talvez me ajudem. Por exemplo, eu vi, inclusive, vocês comentando e mostrando aqui antes os projetos de robótica. Então, uma das coisas que eu poderia utilizar aqui é a robótica. Eu poderia construir uma armadilha que vai ter um sensor, então um sensor de toque, no momento que o mosquito se aproxima, ele dá uma descarga elétrica nele. Então, ele vai eliminar os mosquitos que estão ali naquela região. Eu poderia ter um segundo processo aí nessa produção, que seria quantificar quantos mosquitos são pegos por hora, e aí produzir alguns gráficos para entender qual hora o recurso funciona mais. Eu poderia ter uma pesquisa para olhar, são machos, são fêmeas, para a gente também contar um pouco da população. Será que todos os mosquitos que estão pegos ali são os mosquitos que vão transmitir a dengue, né? São a Aedes aegypti? Então, é importante que a gente pense em tudo que eu quero ter e que eu planejo muito bem isso, né? Esse planejamento sempre compartilhado com todo mundo da equipe e que tenha um momento em sala de aula, na escola,
para pensar esses projetos, né? Então, e para executar também. Então, não é só aquele projeto que acontece fora da sala, mas dentro da sala de aula também. E aí eu vou chegar no produto final. Então, esse produto final, nos projetos STEAM, eles tendem a ser uma tecnologia, alguma coisa que você vai produzir fisicamente, testar, e aí você pode usar todos esses materiais, como a gente vai usar hoje, sucata, e, enfim, vários outros aí, que você vai ter disponível, e que muitas vezes você constrói, né, igual a gente vai fazer hoje aqui, algo que é uma visão inicial, é um protótipo, e depois, ao longo do projeto, você vai otimizando isso. Tá? Bom, falamos bastante, né, Márcia? Acho que a gente deu uma passada por toda essa ideia de projetos. Depois eu vou deixar alguns links onde vocês podem achar referências para poder continuar aprendendo sobre projetos, STEAM, essa estrutura. E a gente vai começar agora uma parte que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é colocar mãos na massa. Tá? Então, eu queria primeiro começar com vocês, nessa etapa mãos na massa, pedindo para que vocês pensem sobre um problema. Então, pensem aí, que problema seu ou da sua comunidade você gostaria de resolver com uma invenção tecnológica, tá? Eu vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam compartilhar comigo num mural essa invenção, né? Isso que vocês estão pensando. Então, para acessar isso aqui e poder compartilhar, é só entrar em mente.com. Então, pegar o seu celular e entrar em mente.com e aí, ou seu computador, inclusive tem um QR Code aí que está aparecendo na tela. Isso. Ele está aparecendo para vocês na tela. E aí vocês podem acessar com esse QR Code essa tela para poder entrar aí. Então, pensem e tentem colocar aí para a gente ver as palavras. Então, que problema seu ou da sua comunidade você resolveria com uma invenção tecnológica? Tá? Então, eu vou esperar uns minutinhos aqui para ver se vocês interagem também. Márcia, se alguém estiver interagindo e colocando esses problemas no chat, se quiser também contar, fica à vontade, tá bom? Aqui então, né, Leandro? E conforme, né, as participações começarem aqui no chat, né, eu solicitei agora a abertura do chat, né, ele estava fechado, né, nesse primeiro momento, e agora o chat vai ser aberto e logo, né, nós teremos aqui as primeiras interações, né? Olha lá, já tem gente aí escrevendo, né, que o problema da comunidade dela é pernilongo, né? Vamos esperar aqui, aguardar aqui os nossos alunos. Esgoto aberto, né? Olha só, já está aparecendo várias coisas aí. Coleta de lixo, muito bem. Então, estou vendo como a gente tem problemas que a gente identifica na nossa comunidade. Pernilongos aqui em São Paulo, inclusive, está bastante forte, né? A gente está vivendo bastante essa época de pernilongos. Tráfego no centro, cachorros de rua, olha que legal. Quantos problemas o pessoal está levantando. Bom, isso é legal para quem também estiver pensando aí, para ter algumas ideias. Olha, reciclagem, tráfego no centro, trânsito, cachorro de rua. Coleta, quanto maior tá, quer dizer que mais vezes apareceu, tá, gente? Então, coleta de lixo, provavelmente ele apareceu um pouquinho mais aí, ó. Tá vendo? Buracos na rua, energia mais barata, alagamento. São muitos. Rafael citou aqui falta de ética, Rafael. Muito bem, falta de ética. A Suiane... Quantidade de árvores. Suiane citou caramujos. Nossa, fazia tempo que eu não ouvia falar que caramujos fosse um problema aqui em São Paulo, né? Boa colocação aqui, Suiane. Luana, sistema precário de saúde. A Karine citou aqui barulho, ou seja, né, essa questão da poluição sonora, né, nas grandes cidades é muito comum. Muito bem. Uau, vocês colocaram muitas questões. Bom, agora que vocês colocaram, então, apareceu energia, apareceu coleta, apareceu contaminação da água, apareceu crianças brincando na rua, qualidade do ar, falta de segurança, animais perdidos, buracos na rua, pernilongos e coletas de lixo foram os que mais apareceram. Enchentes também apareceu bastante. Enchentes. Muito legal. Álvaro, enchente apareceu. Muitas pessoas falam de enchente aqui, ó, muitas mesmo. Enchente. Muito bem. Educação ambiental.
Muito bem. Deficiência visual, muita coisa legal, gente. Então, eu queria, na verdade, agora pedir, eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela. Achei ótimo que vocês interagiram muito, fico muito contente dessa interação. Eu queria pedir agora para o pessoal passar, a gente vai dar uma olhada num vídeo e a gente vai se colocar num papel de cientistas aí, de inventores, que vai pensar soluções e tentar projetar soluções para esses problemas que vocês levantaram. Então, antes de escolher seu problema, eu vou pedir para soltar o vídeo aqui que eu selecionei para a gente ter uma noção de como a gente vai trabalhar hoje. Acho que nem sei se todo mundo, se todos os estudantes são contemporâneos a esse desenho, né? Talvez alguns professores sejam, mas ali a gente tinha muitas tecnologias sendo inventadas e tecnologias que iam ajudar o personagem, né? Então, que iam fazer com que esse personagem aí tivesse sucesso. E a gente vai usar um pouco dessa ideia, né, de inventores de tecnologia para criar uma solução para os problemas que vocês levantaram. Então, lembram daquela tela que a gente acabou de ver com vários problemas que vocês colocaram? Pernilongos, buracos na rua, trânsito intenso e muitos outros. Então, a gente vai tentar usar um pouco da nossa habilidade. E aí eu queria fazer duas propostas para vocês. Então, primeiro, quem estiver em casa e tiver com materiais de fácil acesso, separou sucata, separou materiais, eu separei alguns aqui, separei umas latas, uns copinhos, umas fitas e uma caixa também de costura com coisas que eu vou tentar ir criando alguma coisa aqui também. Pode pensar e tentar representar isso usando as sucatas. Vamos pensar que é o seu projeto zero, é o seu protótipo zero. Então, é a primeira produção que você faria para depois, ao longo de um projeto, ir construindo isso de verdade. Então, pensa numa engenhoca que vai te ajudar a resolver esse problema. E uma segunda proposta é também, para quem não tiver com sucata, não se preparou,
Pega um papel, pega uma caneta. Lembra o Leonardo da Vinci, que ele ia fazendo vários esquemas de invenções que ele gostaria de fazer antes de fazê-las? Então, faça um esquema no desenho, faça um desenho, como se fosse um cartaz. Então, pega uma folha, pega uma canetinha e desenha, né? Que tecnologia você criaria? Tenta fazer um esboço, um planejamento para essa tecnologia. E a gente vai combinar o seguinte, vai aparecer aqui na tela para vocês, enquanto a gente vai bater um papo, a gente vai deixar aqui um pouco na tela, vai aparecer um link também, um QR Code, para que quando vocês forem terminando essas produções, vocês possam compartilhar. Não é esse, é o próximo. Isso, então a gente vai poder compartilhar, vocês vão poder ver um pouquinho do que cada um está fazendo em casa. Está aqui, tá vendo? Tem esse endereço que é um pouquinho grande para digitar, e tem esse QR Code que vocês vão poder compartilhar. A gente vai dar um tempo para vocês fazerem isso, né? A gente sabe que não é de uma hora para outra. E a gente pensou no seguinte, enquanto vocês estão produzindo, eu e a Márcia, a gente vai ficar batendo um papo, né? Então, tem várias perguntas que ela queria fazer sobre Steam, e a gente vai ficar conversando um pouco sobre essas questões. A gente imaginou aqui em torno de 15 minutos para esse bate-papo, e aí vocês, quem for produzir, for fazer, pode abaixar um pouquinho o volume, pode pegar o seu papel, pode ir produzindo, e depois compartilha com a gente aqui nesse QR Code, nesse mural, tá bom? Bom, Márcia, vamos começar então o nosso bate-papo enquanto o pessoal de casa está colocando a mão na massa e fazendo e produzindo os seus protótipos. Depois a gente vai ver o que vocês fizeram. Então, façam aí. E quem quiser também, fica aqui participando e ouvindo o nosso bate-papo sobre Steam. Então, bora lá, vamos começar, né? Algumas perguntas aí que já surgiram, né, anteriormente, né? Eu achei muito interessante esse pequeno brainstorm que eles tiveram, né? Uma espécie de brainstorm, assim, onde todos eles pensaram em problemas. Inclusive, uma professora aqui, né, muito simpática, ela cita, olha, professora, aí na cidade, em São Paulo, não sei, mas aqui no interior, né, hoje em dia, caramujos são um grande problema, tá? Então, né, eles estão pensando agora numa forma também de, né, sem, claro, interferir muito no ecossistema aí, dar um jeito de eliminar um pouquinho, né, essa população aí de caramujos, né, de uma maneira natural, né, sem ferir o meio ambiente. Né? Uma das formas, acredito eu, né, seria, né, isso já é uma opinião minha, né, não sei se o Leandro vai concordar, e vocês também aí em casa, né, preocupados com a questão ambiental. Eu acho que para que a gente consiga diminuir, né, consideravelmente aí essa questão da população de caramujos, né, que está incomodando bastante os moradores do interior, seria, né, o fato de você aumentar um pouquinho a população do predador natural desse caramujo, né? Se você tivesse um aumento aí desse predador natural, com certeza voltaria a se ter um equilíbrio natural, sem a gente necessitar criar, né, nenhum tipo aí, né, de veneno ou algo do tipo, né? Até para não interferir nesse ecossistema. Porém, existem formas também que a gente pode estar pensando de um recurso natural, mesmo que seja, né, um veneninho, né, para dar uma melhorada, uma controlada, mas um veneno que fosse feito com produtos naturais, nada que fosse, né, poluir ou agredir aí esse ecossistema. Né? É uma forma da gente pensar. É uma forma. Eu acho que eu começaria tudo isso com uma boa pesquisa, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né? Que tipo de doença os caramujos podem passar para a gente. Né? Então, a partir dessa listagem de doenças, pensar, né, quais estão aumentando na nossa comunidade, né? Esse é um problema real? E depois pensar, então, quais espécies estão presentes aqui, como é que a gente consegue descobrir essas espécies, para poder buscar informações, né, como a Márcia comentou. Será que se eu fizer um extrato natural de alguma planta, isso pode ajudar a afastar esses animais? E, por outro lado, sim, também buscar, né, o que está faltando nessa cadeia alimentar, por que esse bicho está se reproduzindo tanto? Será que ele é nativo? Será que ele não é? Então, tem várias questões aí. Eu já olhando para essa ideia de projetos STEAM, acho que eu construiria algum tipo de instrumento que pudesse me ajudar a contar, fazer uma contagem, então, e tentar mapear quais são as espécies que estão passando por ali ou não, né? Então, acho que tem muitas coisas legais que a gente pode construir em cima dessa problemática. Acho que é um excelente exemplo que você trouxe aí, Márcia. Tem mais alguma questão para a gente continuar nosso bate-papo? Algumas questões aqui bem interessantes, tá? Vamos lá.
Uma aqui que eu achei interessante é um aluno chamado aqui, Luiz Carlos, que ele está falando, né, que ele conhece o STEAM, é um STEAM relacionado a jogos. Ah, tá. Existe uma Relacionado a plataforma jogos. de jogos que tem esse nome, mas não tem Isso. nada a ver com o Steam que a gente está falando. É É, outra coisa. pois é, né? Olha só, tem outra questão aqui interessante, ó. Vamos lá. Vamos ver, peraí. Tem aqui algumas questões interessantes. Então, eles estão tentando, né, perguntando aqui para mim, como que os projetos STEAM conversam aí com a proposta do novo ensino médio, né? Agora que a gente sabe que vamos iniciar aí um novo ensino médio a partir do ano que vem, com formato de ensino híbrido, com formato de trabalho por áreas de conhecimento e não mais por disciplina. Então, né, de acordo com a BNCC, de acordo com as competências, habilidades da BNCC, como é que então a gente pode inserir, né, essa forma nova de aprender, essas experiências de aprendizagem do STEAM dentro desse novo ensino médio? Perfeito. Nossa, essa é uma pergunta excelente, né? Acho que projetos STEAM tem tudo a ver com o novo ensino médio. Primeiro porque a gente tem uma visão de tentar trabalhar em prol da integração dos componentes para ter essa visão diária, né? Então, como é que eu integro os conhecimentos de ciências da natureza ali na química, na física, na biologia? Como é que eu integro os conhecimentos de ciências humanas? Então, quando a gente fala de projetos STEAM, a gente está justamente com foco nessa integração. Na verdade, a gente quer trabalhar projetos que são transdisciplinares. Eles são projetos que vão ter um entrelaçamento muito profundo desses conceitos para chegar nessa resolução ou pensar em propostas para resolver esses problemas complexos que a gente viu, como, por exemplo, lá no início da fala de hoje. Um segundo ponto é que, quando a gente está trabalhando com projetos na escola, a gente tem uma ideia de que os alunos trabalhem juntos, trabalhem em grupo, que eles possam se comunicar. Então, eles vão trabalhar em prol, por exemplo, das competências gerais que a gente tem na BNCC. Desenvolver a comunicação, desenvolver o pensamento científico, desenvolver a argumentação, a responsabilidade social. Então, os projetos nos ajudam muito a olhar para isso. E tem ainda um terceiro ponto, olhando para os itinerários formativos, né, do novo ensino médio. A gente, na Tríade, em 2018, a gente produziu um modelo de itinerário formativo. Logo que o novo ensino médio estava começando a aparecer ali na mídia, na verdade, já tinha aparecido há certo tempo, mas como estavam produzindo um material para isso, a gente produziu um material que está disponível lá no site do novo ensino médio, inclusive do MEC, que é uma ideia de um itinerário baseado em STEAM. Então, como é que eu consigo criar um aprofundamento para o estudante do ensino médio que quer aprender mais sobre isso, sobre tecnologia, sobre engenharia, sobre artes, matemática, tecnologias, e aí ele vai trabalhar nesses projetos, e tem 4 pilares que são muito importantes, né, nessa ideia dos itinerários formativos, que é o pilar do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, falando no sentido de como eu pego uma ideia que eu tenho para resolver um problema da minha comunidade, consigo avançar essa ideia, consigo realmente desenvolver isso, fazer esse projeto acontecer. A ideia dos processos criativos. Então, como eu posso usar esses processos criativos na produção de soluções para esses problemas ou de tecnologias que vão ajudar a mitigá-los. Ou então pensar também num terceiro pilar, que é essa concepção que a gente tem de intervenção sociocultural. Então, é um dos pilares, né, desses novos itinerários formativos, que vão fazer com que os estudantes eles olhem para a sua comunidade, eles olhem para os problemas da escola e que eles pensem e usem todos esses conhecimentos que a gente tem nas aulas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, que eles possam concatenar tudo isso para poder desenvolver e pensar nesses processos de intervenção. Né? E, por fim, tem a investigação científica, que está muito presente nessa ideia de STEAM, uma vez que a gente passa por esse levantamento de hipóteses, produção, a gente vai, testa, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Então, acho que isso é bem interessante, assim, tem uma relação muito próxima. Ainda é um desafio para a gente fazer com que esses projetos aconteçam na prática, né? Então, nós, como professores, temos essa dificuldade, a gente também não aprendeu a dar aula desse jeito, a trabalhar com os alunos assim, então, eu acredito que a gente tem um desafio com os professores, mas um desafio que a gente tem visto caminhos, e os projetos de STEAM, eu acredito que seja um excelente caminho aí para se trabalhar dentro do novo ensino médio.
Não sei se eu consegui responder, Márcia. Espero ter passado pelos elementos que você estava esperando ouvir aí. Olha, com certeza, né? Ficou muito bem respondido, né? E alguns alunos aqui acabaram perguntando também, né? Aí já acho que a pergunta já é mais voltada para mim mesmo. Eles perguntaram aqui, poxa, mas se vai ser agora por área, vão sumir as disciplinas? Não, gente. As disciplinas continuarão existindo, só que agora essas disciplinas vão trabalhar mais interligadas. Quando a gente fala de área, para que a gente reconheça que cada área, cada disciplina que representa uma área do conhecimento, ela está inserida, cada disciplina está inserida numa área maior. Então, é mais para que vocês tenham uma visão do global e não do micro, né, do macro. É mais isso, mas as disciplinas não irão sumir, não, tá? Fiquem tranquilos. Vamos continuar tendo as disciplinas normais que sempre existiram dentro do currículo, tá? Olha só, vamos ver aqui, tem mais uma pergunta bem interessante aqui. Aliás, teve um aluno aqui que falou uma coisa bem interessante, né? Uma professora citou, né, justamente aquela ideia que eu tive aqui, né, de aumentar um pouquinho aí a população dos predadores naturais dos caramujos. Ela colocou galinhas no seu quintal para que as galinhas comessem os caramujos. E tem funcionado. Pelo menos foi o que ela respondeu aqui, tá? Tem surtido efeito. E um outro aluno falou assim, poxa, mas essa questão do caramujo, nós deveríamos pensar primeiro na causa e não no problema. O que será que está causando esse aumento na população de caramujos? Uma boa ideia, né? Uma boa pergunta, né? Acreditamos, né, que por algum descontrole aí, né, desse ecossistema, tá? Com certeza os predadores naturais dos caramujos deram uma diminuída. Então, se você tem a população de predadores menor, né, é claro que a outra população, ela vai acabar crescendo exponencialmente, né, como se fosse uma balança. Por isso que o ecossistema, né, cada ecossistema, ele se autogere. E qualquer coisa que a gente lançar ali, né, às vezes a questão de a predação, por exemplo, né, a caça ou a pesca, na época justamente do acasalamento, né, a chamada pesca predatória, caça predatória, isso desequilibra esse ecossistema, fazendo com que uma das populações cresça mais do que a outra. E aí a gente vê esse desequilíbrio. Né? Quando a gente vê essa invasão, né, de caramujos ou de aranhas ou sei lá do que, significa o quê? Que o predador natural dele diminuiu por algum motivo. E geralmente, né, nem sempre, mas geralmente é por algum poluente, é pela ação predatória do próprio homem em cima desse ambiente. Tá? Infelizmente. E a gente tem um ponto muito importante aí, Márcia, acho que para complementar a tua fala, que é a questão também de ter espécies que não deveriam estar naquela localidade, né? Então, às vezes por meio do tráfico de espécies ou por uma pessoa, um grupo de pessoas que acaba levando uma espécie para uma cidade que não é nativa, às vezes essa espécie ela não tem nenhum predador natural ali, né? Então, isso também pode ser um dos motivos. A gente está aqui também elucubrando, a gente precisaria pesquisar mais para ter essa certeza, mas pode ser, né? Um desses motivos também é de, às vezes, ter uma espécie de caramujo que não fazia parte daquele bioma, daquele ecossistema, mas que depois ela foi levada para lá por pessoas e que ela se reproduziu e não tem nenhum predador. Então, às vezes também tem essa questão. É um dos pontos aí para a gente pensar. Mas acho que isso dá pano para manga. A gente pode pesquisar bastante sobre isso e conhecer, inclusive, dar um super projeto de STEAM essa temática. Muito bom, Márcia. Ótimo. Vamos ver agora que tem mais algumas perguntas, né, que os alunos lançaram aqui. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha só. Que tipo de tecnologia representa o T do acrônimo STEAM? Que tecnologia é essa? Boa. É qualquer tecnologia? É uma tecnologia específica? Vamos, então, Perfeito. ver sobre isso. Fala aí, Leandro. Excelente. Bom, quando a gente fala dessa tecnologia, não é só a tecnologia digital, é qualquer tecnologia, né? Esse T que vem nesse acrônimo, para a gente olhar para esses projetos que acontecem na escola, eles nos ajudam a pensar. O que eu posso fazer? Qual é a função de um determinado objeto no meu dia a dia, né? Então, como é que essa tecnologia impacta nesse problema que eu estou pensando? Então, tem essa questão da criação dessa tecnologia. A gente vai ver, inclusive, eu estou muito ansioso para mostrar para vocês, porque tem bastante foto entrando já do pessoal se divertindo. Tem umas pessoas que estão tentando resolver o problema dos personagens, mas outras que estão olhando para os problemas reais. Então, depois eu vou mostrar isso. Então, tem essa questão da tecnologia mais simples, né, que eu vou criar e testar depois e tentar validar essa tecnologia, como eu mostrei lá, por exemplo, uma armadilha para o mosquito da dengue, que eu posso usar objetos simples,
E também tem uma tecnologia que eu posso usar, a própria tecnologia digital, né? Então, eu vi bastante que vocês falaram ao longo do dia sobre robótica, sobre pensamento computacional, e isso tudo pode ajudar a pensar em soluções, né? Então, eu posso ter essas soluções que estão baseadas na robótica. Então, eu posso ter ali dentro desse projeto STEAM uma parte forte de robótica. Então, eu vou aprender robótica para me ajudar a criar essas soluções. Eu vou aprender o pensamento computacional, talvez para programar, criar um aplicativo. Então, eu tenho essa tecnologia, mas eu acho que essa não é a única tecnologia que a gente precisa pensar e necessária para trabalhar com projetos STEAM na escola, né? Então, eu posso ter tecnologias mais simples que vão me ajudar, né? A gente tem um exemplo da Débora Garofalo, que trabalhou com os projetos com robótica e sucata, então a gente tem tecnologias mais acessíveis. A ideia também é trabalhar essa visão de pensamento criativo, né, junto da tecnologia. Mas eu também posso, lógico, se eu tiver esses recursos disponíveis, trabalhar com essa parte mais avançada. E ainda tem a ideia das tecnologias digitais, né? Então, a Márcia, lá atrás, ela falou, né? O quão importante é comunicar esse projeto. Então, às vezes, a tecnologia vai entrar para ajudar a gente a comunicar ou a pesquisar. Então, tem muita coisa legal que dá para usar de tecnologia. Acho que esse T do STEAM é a tecnologia no sentido mais amplo possível. Mas é uma excelente pergunta. Vai dar muita discussão. Márcia, se você quiser continuar, fazer mais uma, a gente vai dar mais uns 5 minutos para vocês irem postando. Aí já tem bastante postagem aqui no mural. Se o pessoal da produção puder colocar também aquele QR Code do Padlet, que é a ferramenta que o pessoal está usando, para quem não pegou ainda aquele endereço, ó. Então, se vocês quiserem compartilhar as produções, está aparecendo aí na tela de vocês agora, um QR Code e um endereço. Você pode mirar o celular ou pegar esse endereço também. Ele é um pouquinho grande para digitar, mas dá para digitar, né? Então, e aí vocês vão compartilhar com a gente essas produções. Já a gente vai fazer uma passada por todas elas. Bom, Márcia, você quer mandar uma próxima pergunta? Olha só, tem aqui mais algumas interações, né, mais algumas perguntas. E, né, aqui uma pergunta que é bem interessante, né? E essa aqui até que a gente deve pensar mesmo, né? A gente pode desenvolver projetos STEAM sem ter acesso a tecnologias avançadas? Eu acho, né, eu acredito que pode. Vamos ver então com o Leandro se é possível, mesmo sem o uso de uma tecnologia mais avançada, de recursos assim, materiais mais custosos, né, digamos assim, financeiramente falando, né? Vamos ver se é possível. Perfeito. Bom, muitas escolas, elas trabalham com uma tecnologia que são tecnologias construcionistas que vão ajudar os estudantes a criar essas tecnologias, essas invenções ou esses protótipos de uma forma mais aprofundada, né? Então, impressora 3D, cortadora laser, robótica, então esses aparatos de robótica, que são interessantes, mas acho que eles não são as únicas formas, né? Eu acredito muito que dá para se trabalhar projetos STEAM com pouca coisa, né? Então, às vezes, por exemplo, trabalhar um outro projeto que eu me envolvi com os meus alunos, a gente estava pensando blocos de cimento utilizando cascas de coco, porque eu sou aqui da cidade de São Paulo e a gente percebeu que nos parques, principalmente o Parque Vila Lobos, que fica aqui na Zona Oeste, tinha muita casca de coco lá que era descartada. Então, a gente queria buscar uma forma de reaproveitar isso. E a gente foi fazer um estudo para ver se dava para usar isso no concreto, né, para poder construir casas. E nesse estudo, a gente usou concreto, usou a fibra do coco, produziu esses tijolos e a gente testou. E a gente percebeu que uma determinada porcentagem, não me lembro agora, mas era perto de 20%, ela deixava o tijolo mais resistente do que se ele não tivesse essa fibra. E depois a gente pesquisou por quê. Ele permite uma dilatação do concreto. Então, é muito interessante esse tipo de trabalho que a gente pode olhar para essas práticas de STEAM. E a gente estava falando aí de coisas simples. Então, conseguiu concreto, a casca de coco a gente pegou no próprio parque e fez o uso de coisas muito simples, né? Então, acho que nesse sentido é que a gente tem que ter essa clareza, né? Eu não preciso ter todos esses aparatos que são ótimos, se eu puder fazer, acho que é excelente. Mas dá para fazer esse projeto STEAM com tecnologias mais simples. Por outro lado, também observar quais são esses espaços públicos que a gente tem, né? A gente tem espaços aqui, por exemplo, em São Paulo, como os Fab Labs,
abertos, né? Então, tem vários pela cidade, e outras cidades também têm isso. Então, às vezes também dá para usar esses espaços coletivos, né? No momento, lógico, que a gente possa usar, não agora, mas para poder desenvolver esse processo com tecnologias um pouco mais avançadas, tá? Mas respondendo à pergunta, não é necessário uma tecnologia de ponta, dá para trabalhar com coisas mais simples, como o exemplo que eu acabei de dar para vocês, tá? Márcia, acho que a gente consegue falar mais conversar sobre mais uma pergunta, e depois eu vou abrir o mural aqui, porque realmente está entrando muita coisa. Mas vamos fazer mais uma última, e aí depois a gente volta para mostrar as produções. Olha só, e mesmo hoje, né, que vocês estarão aí projetando, né, essa intervenção que vocês estarão fazendo através de o uso de uma engenhoca ou alguma coisa para resolver um problema grave aí, vocês vão estar usando o quê? As sucatas, o que vocês têm em casa. Então, como o Leandro bem disse, não é necessário, né, utilizar uma tecnologia de ponta, uma coisa muito dispendiosa, né, em questão financeira. Não, você pode, às vezes, utilizando coisas simples que você tem em casa, conseguir fazer um bom protótipo de um projeto e até mesmo, né, com um pouquinho mais de tempo aí, colocar esse protótipo para funcionar de verdade. Né? Aí é questão de usar a criatividade e a imaginação. Vamos lá. Tem aqui, essa pergunta acho que ela é mais voltada para mim. Olha só. Qual o papel das artes no STEAM? Muito ótimo. Bem. Bom, se você quiser começar, eu acho que fica à vontade. Qual o nosso papel das artes aí? Olha só, como o Leandro citou lá no começo, né, gente? O STEAM, né? Ele apareceu, esse azinho do STEAM depois. Antes ele era só STEM, né? Sem o A. Por quê? No começo, né, tinha toda essa visão que você englobaria a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática. Só que aí, observe, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tudo isso é da área das exatas. Né? Então ficou um negócio muito tecnicista. Né? Perdeu aquela característica humanista da coisa. Então a gente precisava de alguma coisa das áreas das humanas, né, para poder dar esse link e falar, não, peraí. Somos pessoas com sentimentos reais, pessoas com sensibilidade, que estamos pensando em soluções reais para problemas reais. Né? Nós não somos robôs criando coisas para outras máquinas. Então, né, dentro dessa visão, a arte ela entra aí não apenas a questão de ajudar no design, a tornar mais bonito esse protótipo ou esse projeto. Não somente isso, né? Não é só pela questão estética da coisa, mas tem uma finalidade. Quando você começa a trabalhar a questão da arte, por que a gente aprende arte na escola? Aí tem gente, para nos tornarmos pessoas melhores. Sim, por quê? A arte ela vai aguçar outras qualidades que você tem. Ela vai mexer com os seus sentidos. Ela vai tirar você um pouco desse campo só do racional e vai fazer você pensar de maneira mais sensível. Você vai desenvolver a sua sensibilidade. E quando você faz isso, esse exercício de deixar essa sensibilidade fluir, a criatividade vem junto. E é justamente criatividade o que você precisa quando você pensa num projeto inovador para solucionar um problema real para pessoas reais. Se você não tiver um mínimo de criatividade ali, um mínimo de feeling, de sacação da coisa, né, você vai criar aquela coisa padronizada, robotizada, que muitas vezes pode até ser funcional. Mas não vai agradar tanto, não vai chamar tanta atenção, porque vai faltar justamente esse toque humano nela. E esse toque humano é justamente o que a arte vai te proporcionar. Daí, a inclusão desse azinho aí no nosso STEAM. Ponto. Acho que eu respondi a pergunta. Acredito que sim. Então, a gente vai voltar, Leandro, vamos lá, voltar. Vamos ver o que eles andam fazendo, né? Devem estar fazendo coisas maravilhosas. Nossa, tem umas coisas bem interessantes aqui. Bom, acho que você falou tudo sobre a parte de artes. Eu só queria complementar essa ideia do design, que é muito importante, né? Então, não é só ficar cortando e pintando, mas olhar para a forma dessas tecnologias. Isso ajuda muito a conectar artes dentro do STEAM com uma visão mais profunda, né? Então, olhar para essa visão artística que a gente tem das coisas mesmo, né? Então, das proporções, dos formatos, do design. Então, isso é muito importante na elaboração de tecnologia. Bom, vamos olhar um pouco para essas produções. A gente está todo mundo muito ansioso para ver. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam
ver um pouquinho dessas produções. Eu estava aqui vendo alguns vídeos. Eu vou tentar não mostrar os vídeos que tem os alunos, né, por uma questão mesmo de imagem, mas a gente tem, ó, por exemplo, ó, esse aqui, que legal. Algumas pessoas querem resolver o problema do coiote, não é esse problema. Mas olha que interessante aqui. A gente tem, por exemplo, uma tecnologia super simples, né, para resolver o problema do mosquito da dengue, que é você colocar uma garrafa embarcada, né? Você corta um pedaço da garrafa, põe embaixo e na água a gente tem esse processo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver por aí. Acho que sim, né? Está passando para vocês a tela. Olha que legal esse aqui. Alguém criou uma tecnologia aqui para resolver o problema do personagem. Ó. Opa! Eu vou dar um play aqui, vai ficar um pouquinho pequeno, mas acho que vocês conseguem ver. Estão vendo? Então, alguns materiais ali de fácil acesso, tem algumas coisas criadas aqui. Aqui tem um projeto, ó, alguém quer criar um patinete para o personagem também. Mas tem algumas pessoas que olharam para problemas reais também. Então, olha que legal aqui. Tem uns desenhos bem interessantes. Então, alguém aqui olhou um pouco para como seria criar um protótipo. Isso aqui é muito legal da gente falar no Steam. Como seria criar um protótipo começando por um desenho? Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos essa primeira etapa. É lógico que aqui a gente tem 1h30, então a oficina é muito curta para poder falar de tudo isso. Mas eu gosto de trabalhar sempre pensando num planejamento. Né? Então, a Márcia falou disso, né? Isso lá no começo, os materiais que você vai utilizar, como você quer fazer, será que é viável, será que não é viável, né? Esses dias eu estava discutindo com alguns professores, que um aluno fala, e se eu for criar um campo de força para resolver um problema? Tudo bem, mas não é viável, você não vai conseguir testar isso na prática. Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um protótipo de uma tecnologia, e aí eu estou vendo aqui pelo desenho que é para tratamento de água, como se fosse um purificador, e aí o estudante claramente pode pegar isso, pode olhar um pouco dessa ideia e de que materiais que ele vai ter acesso para poder fazer, pode fazer uma primeira versão usando esses materiais e começar a testar. Né? Então, ver, será que funciona? Será que purifica? Que técnicas que eu tenho depois para analisar essa água, para ver se funciona? Mas é uma excelente forma de começar esses projetos. Então, fez a pesquisa, entendeu mais, vai olhar um pouco para esse processo de você criar uma tecnologia e de desenhar e planejar tudo isso antes. Até pensar, por exemplo, para quanto tempo eu preciso para fazer isso? Em quantas semanas eu consigo fazer? Então, na semana 1, vou reservar os materiais. Na semana 2, eu vou fazer a primeira versão. Na semana 3, eu vou testar. Na semana 4, eu vou comunicar. Então, eu vou criar um relatório, um relato, tá? Para isso. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um exemplo bem interessante, que é um comedor e um bebedouro de rua. Estão vendo? Então, aqui um exemplo bem legal também, ó, usando canos, usando materiais bem simples, que o pessoal foi postando, os alunos foram postando aqui. Aqui embaixo também tem alguns interessantes, ó, uma armadilha para o mosquito da dengue, um cortador de grama automático, tá vendo? Então, tem muita coisa legal. Eu acho que o pessoal foi muito criativo, né? Eu gostei bastante. Ó. Algumas pessoas estão brincando, a mãe está na TV, mas tem muita coisa a gente colocando. Aqui tem algumas anotações de um estudante falando de algumas propostas, algumas ideias. Tá vendo? Então, ó, alguns problemas que tem na comunidade que eles gostariam de criar. Espero que vocês consigam avançar nessas produções. Bom, acho que a gente tem um pouco dessa visão aqui, tem bastante coisa aqui, mas eu queria continuar também conversando um pouco. Tem mais um aqui, ó, deixa eu mostrar, um desenho de uma máquina matadora de mosquitos, porque esse foi um tema que apareceu muito, né, na conversa, então tem um protótipo. Aqui ainda não consegui entender bem como funciona esse desenho, mas espero que a pessoa que criou possa desenvolvê-lo aí, tá? Bom, pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui enquanto vocês continuam compartilhando. Eu vou pedir para o pessoal pôr na tela agora, de novo, o link aí com o QR Code, para que quem ainda está terminando possa ir compartilhando. E a gente pode voltar para mais algumas perguntas, enquanto o pessoal vai colocando mais das produções deles. Então, eu pedi para o pessoal colocar aí de novo o QR Code, para que isso, quem estiver em casa, vá compartilhando. E, Márcia, se você quiser separar mais algumas duas perguntas aí para a gente fazer uma rodada. Eu não sei se é a final, talvez a gente ainda tenha tempo para mais uma, mas talvez a semifinal. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, tá? Bem interessante, que é: de onde veio essa ideia de projetos STEAM na educação? Você falou lá no comecinho, né? Mas eu acho que seria bom você reforçar isso, né? Que é não é um modelo, né? É uma forma nova de aprendizagem
que surge lá nos Estados Unidos, onde, né, nas escolas de lá se começa a utilizar essa questão de se colocar várias áreas do conhecimento integradas, né, de uma maneira transdisciplinar, para que a gente consiga, então, né, pensar aí e até solucionar aí problemas no nosso dia a dia. Você tinha falado isso lá no começo, Perfeito. mas surgiu aqui e acho que o pessoal quer que você fale um pouquinho mais sobre esse tema. Perfeito, ótimo. A gente tem muito essa visão, né, do STEAM como uma prática que nasce nos Estados Unidos, né, e na verdade olhando muito para essa formação dos profissionais, mas que acabou indo para uma coisa mais interessante, né? Então, como é que eu desenvolvo comunicação, criatividade, e esses projetos que vão ajudar o aluno também a conhecer um pouco mais de tecnologia. Então, os projetos STEAM, né, na prática, eles vêm daí, desses projetos que vão estar pensados em soluções. Então, acho que muito diferente de qualquer outro projeto, a gente sabe que projetos na educação é algo que faz muito parte desse processo. Tem muitos autores que falam isso há muito tempo, como Freinet, por exemplo. Mas quando a gente está falando desses projetos STEAM, a gente está falando de um projeto onde existe esse produto, né? Então, é um pouco vinculado às ideias do construcionismo, que está ligado lá às ideias do Papert, né? Um autor que fala muito sobre isso, que é responsável pela elaboração de alguns recursos para trabalhar pensamento computacional e essa produção, essa criatividade na educação. Então, a gente tem no STEAM, né, a ideia do STEAM, de projetos STEAM, ela acaba vindo ao encontro dessa necessidade de se trabalhar esses projetos onde vai ter uma produção do estudante, onde vai ter algo que ele vai produzir por um processo de pensar em um problema, pesquisar e poder ter esse tempo de produzir e de testar esse protótipo. Tá? Então, é daí que eles vêm, né? Então, o Papert, ele tem as obras dele com mais força aparecendo nos anos 80, se eu não me engano, e depois isso, lógico, ainda tem muitos professores que estão aí na linha dele, a gente tem professores brasileiros que também pesquisam essa parte de tecnologia na educação e que estão buscando trazer o maker também, né, que é essa visão de construir coisas para pensar em problemas, para envolver conhecimentos científicos e que também baseiam esses projetos STEAM. Tá? E, inclusive, quando a gente produziu aquele livro que eu mostrei no começo da sessão, era justamente porque não tinha uma ideia, né? A gente via muito na literatura aparecer projetos STEAM com metodologia STEAM, metodologia. E a metodologia que a gente está falando, desse processo de ter uma pergunta norteadora, pensar em etapas, pensar numa produção, isso é aprendizagem baseada em projetos. Então, essa é a grande metodologia do STEAM. Né? E o STEAM em si é uma abordagem, uma forma de olhar para esses projetos, tentando integrar esses conhecimentos. Né? E aí, só para terminar a minha fala, é importante ter em mente que nem todos os problemas, todas as áreas vão entrar, mas algumas podem entrar com mais ou menos força, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, a discussão aqui que a gente começou a ter sobre os caramujos, onde vai entrar muito ciências, onde vai entrar muito a matemática para analisar dados, ou até questões históricas mesmo, para pensar também nas espécies e como que novas espécies foram aparecendo no Brasil. Mas eu poderia, por exemplo, ter um outro projeto lá com os temas que vocês trouxeram, como trânsito, onde eu poderia trazer muitos conceitos relacionados à própria geografia, né? À estrutura da cidade. Então, eu não vou conseguir trazer todas as áreas nesse projeto. Essa é um pouco da ideia de um projeto transdisciplinar, mas eu vou conseguir fazer com que o estudante, ao longo da pesquisa e ao longo da produção, vá evocando esses conhecimentos, vá buscando essas informações para poder ajudá-lo a pensar nessas soluções, a produzir, a colocar isso na prática. Tá? Então, acho que essas são visões muito importantes para os projetos STEAM. Acho que eu falei até um pouco demais, né, Márcia? Não, mas Se você tá quiser ótimo. colocar mais uma pergunta, Não, acho que a gente eu queria até consegue antes de eu complementar um voltar. pouco aí essa própria resposta que você deu, né? Quando a gente fala lá da década de 80, do surgimento dessa questão do protagonismo juvenil, que até então não se pensava nesse termo, né? Lá nos Estados Unidos também, né? Coincidentemente, acredito que o STEAM ele tem até surgido um pouquinho dessa ideia, que surge lá no final dos 70, começo dos 80, que é o movimento do do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Que são justamente, né, jovens ali que começam então a pensar em novas formas, né, formas alternativas de fazer coisas, né, que já existiam há muito tempo. Só que precisava de toda uma tecnologia, todo um dinheiro, né, um mainstream investindo ali, e eles não tinham essa condição. Então,
Ah, quer saber? Eu quero fazer música, por exemplo. Eu não tenho dinheiro para gravar no estúdio. Eu vou montar o estúdio na minha casa. Então o pessoal pegava caixinha de ovo, né, colava nas paredes do quarto e transformava o seu quarto e dormir num estúdio de gravação, né? E aí surgiram grandes nomes na música nos anos 80 através dessa história do do it yourself. E essa moda chegou aqui no Brasil também, viu? Não foi só lá fora, não. Aqui também, grandes nomes aí na década de 80, especialmente no chamado rock nacional, também surgiu aí com essa ideia do it yourself, faça você mesmo. E aí a gente vê essa questão de como é importante, né, essa questão do protagonismo juvenil, de você ter uma ideia legal e você não ter medo. Ah, porque eu não tenho dinheiro para isso, ah, porque o material é feio. Gente, vai fazendo. Uma hora a coisa, alguém vai comprar a sua ideia e a coisa vai melhorando. Quando você vê, você já criou uma ideia bacana, alguém vai padrinhar ou até patrocinar a sua ideia, e aí você vai poder transformar ela numa coisa mais bonitinha, do jeito que você quer. Mas, primeiro, né, tem que dar o pontapé inicial, tem que começar de algum lugar, né? Isso que é importante, sejam ousados. Essa é a dica. Não, foi excelente esse complemento, Márcia, excelente. Essa ideia do it yourself realmente faz muito parte desse movimento, né, que é o que inspira essa cultura maker aí, que é uma ideia de a gente se colocar como pessoas que são capazes de produzir, né? São pessoas capazes de criar tecnologia, tá? Então, isso para a gente é algo muito importante. E o do it yourself faz todo sentido aí para quem quiser pesquisar e conhecer mais os primórdios, de onde vem toda essa ideia de maker e projetos STEAM. Bom, vamos dar mais uma olhada. Antes, a gente pode também, Márcia, acho que se você quiser reservar aí mais 2 perguntas, tá, no chat e as que você está recebendo, eu vou mostrar um pouquinho aqui as produções que estão entrando. Então, eu vou compartilhar aqui novamente para mostrar para vocês algumas outras novidades que apareceram aqui no nosso mural. Então, olha que legal. Alguém estava pensando aqui, ó, num carro, então já está pensando num carro aqui com menos poluição. O João Vitor aqui, ó, desenhista. Legal. Alguém pensando numa ideia de saneamento básico, começando a esboçar um projeto aqui, ó, uma estrutura de saneamento básico. Alguém também pensando num comedouro para animais, ó, construído de garrafas PET, que podem ser colocadas em árvores, em postes. Aqui tem um outro projeto já de estudantes criando um óculos 3D também. Então, ó, tem muita coisa legal aqui aparecendo, tá vendo? Esse aqui também, ó, é um controle para remover água parada, ó que legal. Imagina se consegue fazer isso. Então, é uma ideia muito legal aqui, ó. Fazer um controle para remover água parada, que a gente sabe que é um dos principais motivos aí da proliferação do mosquito da dengue. Muito legal. Nossa, as propostas realmente estão ficando legais aqui e muito legal que vocês estão participando bastante. Então, isso vale muito a pena. Eu vou pedir para o pessoal colocar novamente aí na tela o QR Code, né, para a gente fazer mais uma rodada aí de conversa, enquanto o pessoal vai colocando mais algumas das invenções e logo mais a gente já volta, dar uma última olhada para encerrar a nossa oficina. Mas acho que a gente tem um tempo aí para 2 questões rápidas. Márcia, com você. Olha só, né? Achei ótimo falar isso, é com você. Mas... Pois é, né? Olha só, então, né, os alunos, né, eles estão, né, participando bastante. Eu achei muito interessante algumas, né, engenhocas aí que você mostrou. Uma das mais legais aí que eu achei, né? Todo mundo gosta dos pets também, todo mundo se preocupa com a questão dos cãezinhos abandonados. Gente, eu achei maravilhosa essa ideia de colocar canos de PVC, né, esses canos de calha, para servir aí de comedouro e bebedouro, né, dos animaizinhos de rua. Eu achei que foi uma ideia fantástica, né? Você coloca a comidinha ali, não fica aquela coisa esparramada na rua, né, que traz outros problemas, é que você está sujo na calçada. Ali não, fica tudo organizadinho, o cachorrinho vai lá, bebe aguinha, come lá e vai. Né? É simples, é uma coisa simples que ajuda bastante. Né? Então, são ideias assim que eu acho incríveis que vocês tenham. Vocês são fantásticos. Né? Eu achei também muito legal a questão do saneamento básico ali. Né? Aquele esboço, né? Aquele esboço em desenho ali que você mostrou ainda agora, do saneamento básico. Eu achei também muito bom, muito interessante, porque foi uma questão até que eles colocaram aqui bem recorrente, né? Essa questão das enchentes, né? Como que a gente vai resolver a questão das enchentes? E a questão das enchentes aqui no estado de São Paulo é um problema, né, que já preocupa todo mundo há bastante tempo, né? Aqui na capital, principalmente, né?
Quando chove muito, dependendo da região onde você está, se é uma região mais de vale, né? Provavelmente você vai ter alguns problemas. Claro que, para resolver esse tipo de problema, a população também tem ajudado bastante, evitando o lixo na rua, amarrando bem o saquinho de lixo, a coleta passando frequentemente, para evitar que se entupam as bocas de lobo. Prefeitura também fazendo o seu papel de mandar limpar, higienizar essas bocas de lobo de tempos em tempos, né? Antes, né, as pessoas não tinham tanta consciência. Eu acho que uma grande parcela aí, uma grande coisa, quando você tem um problema social muito grande, como o caso do enchente, lembra que eu falei que é importante a propaganda é a alma do negócio, fazer pessoas comprarem a sua ideia é muito importante? Pois é. Conforme foram se fazendo campanhas, a prefeitura, o governo do estado foram investindo em propagandas, conscientizando a população da importância da coleta seletiva de lixo, que também ajuda na questão da reciclagem, olha aí. Mas quando se teve esse movimento aqui em São Paulo, né, de conscientizar as pessoas, não jogue lixo na rua, coloque o lixo amarradinho, coloque o lixo para fora só perto do horário de coleta, para evitar que esse lixo entre na boca de lobo, entupa, e aí aconteça todo aquele caos urbano que vocês já viram. E as enchentes têm diminuído bastante aqui em São Paulo depois dessas medidas. As pessoas começaram a se conscientizar mais dessa questão do lixo. Então, né, uma dica para vocês aí. Todas as ideias que vocês lançarem, lembrem-se, a propaganda é a alma do negócio. Coloque aí uma pessoa legal aí em marketing para ajudar vocês aí. Olha, vamos vender nossa ideia, né? Quanto mais gente está comprando a nossa ideia, embarcando na nossa onda, melhor, tá? Então, é isso. Outra coisa interessante, gente, quando a gente, finalizando o projeto, né, agora que a gente está terminando a aula, eu gostaria de falar com vocês de duas partezinhas que a gente não falou aí do projeto, né? Que é justamente essa questão de quando você parte para a ação, né, para o mão na massa, que a gente chama isso da fase de execução. É onde você executa todas aquelas etapas, onde você faz e sai aí o produto final, tá? Isso é uma parte, que é a parte principal aí do projeto. Só que no final do projeto tem uma outra parte que a gente chama de feedback. Isso é muito importante. Por quê? Porque é aí que você vai sentar com a sua equipe e vai analisar tudo aquilo que deu certo, aquilo que funcionou, entraves que você teve na consecução ou na realização de algo. Os prazos foram cumpridos? Os objetivos foram atingidos? Totalmente, parcialmente? Por quê? Então, é aí que você começa a ter uma ideia. Por que é importante esse feedback? Porque você sabe, se é um projeto que vai continuar existindo a longo prazo, é uma forma de você melhorar, otimizar esse tempo, otimizar os seus recursos para esse projeto. Se é um projeto que entrou na finalização, vai servir como lição para você, para que você não cometa os mesmos erros em outros projetos posteriores. Então, feedback é muito importante. Acabou o projeto, reúna sua equipe, seu grupo, vamos ver o que deu certo, o que não deu tão certo assim, para que da próxima vez tudo corra ali, ó, retinho, perfeitinho. É isso. Perfeito, Márcia. Obrigado pelos comentários, e foram excelentes, como sempre. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais das produções. Eu acho que está entrando umas coisas bem legais aqui que vale a pena a gente ver. E depois também eu vou deixar esse link aberto por mais alguns minutos, para quem depois quiser entrar lá e ver. Talvez eu não consiga mostrar de todo mundo, tá? Mas vou me esforçar para isso. Então, olha que legal, gente. Aqui eu vou mostrar para vocês agora. Alguém criou um softbox. Então, lembra, gente, pode ser um problema seu também. Então, ó, eu fiz um softbox para iluminar os vídeos, né? Para deixar os vídeos melhores, né? Então, fizeram aqui, ó. Não dá para ver se é bem, mas parecem materiais simples, né? Uma fita isolante, um papel preto, tem um fio aí, queria ver ele em funcionamento. Bem legal essa ideia também. Aqui tem algumas ideias interessantes. Então, por exemplo, ó, um seletor de lixo que vai fazer já a separação também. Então, aqui me parece a ideia de um seletor inteligente, que é um projeto executável provavelmente com materiais que não são tão difíceis. Vai ser mais interessante pensar no design, na engenharia dessa ideia aqui. A gente tem aqui uma ideia também de um robô que me parece que vai ser um atendente aí para ajudar na saúde. Então, achei legal essa ideia, bem ousada. Esse é um projeto que vai demorar muito tempo para produzir, mas é uma ideia muito boa. Aqui a gente tem, deixa eu olhar aqui, mais alguns que eu tinha separado para mostrar para vocês. Eles vão mudando de lugar, conforme a gente vai vendo. Esse aqui está bem legal também. Aqui a gente tem
É uma câmera, mas tem um áudio, né? E ela avisa. Então, ó, aqui, ó, lá, não jogue lixo nos lugares indevidos. Então, também tem uma câmera e um som aqui ligado. Isso também dá para a gente tentar construir, dá para conseguir esses equipamentos, tentar produzir usando robótica, inclusive, dá para Arduino, né? É algo que é possível de tentar colocar em prática, sim, tá? Nossa, aqui entrou uma outra ideia também, ó, de papel reciclado com sementes, provavelmente um projeto que já foi feito, e aí tem até o link. Poxa, muitas ideias legais, gente. Ó, eu queria agradecer porque a participação de vocês foi sensacional. Então, quando a gente estava conversando, vou colocar essa tela para ver o que eles estão fazendo. Será que eles vão compartilhar? E compartilharam. Eu vi que alguns fizeram, outros desenharam, mas ainda assim, excelente. E espero que vocês deem sequência aí, né? Voltando às aulas de vocês presenciais ou mesmo remotamente, vocês possam continuar a olhar para esses projetos, produzir com seus professores, né? Ou professores também pensar nessa ideia para levar para a sala de aula. Antes da gente ir para as nossas considerações finais, né? A gente já está quase finalizando aqui a nossa oficina, eu queria ouvir um pouquinho, Márcia, aí se tem mais alguma questão. Acho que a gente tem tempo para responder ainda, pelo menos mais uma. Olha, questão não temos, mas temos aqui uma sugestão bem interessante da aluna Ingrid. Criar uma imagem de uma nova tecnologia. Que foi o que vocês acabaram fazendo agora, né? Vocês pensaram... Porque quando a gente fala tecnologia, o grande problema que a gente vê é que a pessoa pensa que tecnologia é só uma coisa feita com computadores, com máquinas caríssimas, complicadas. Não, gente. A tecnologia, até o ato simples de você abrir e fechar uma garrafinha de refrigerante, você já está usando uma tecnologia ali, tá? Então, abrir uma latinha lá com aquele abridorzinho de lata antigo, também é uma tecnologia. Ou seja, a tecnologia, na verdade... Nesse sentido, que é o mesmo caso aí do sentido do STEAM, é você utilizar um conhecimento, uma habilidade que você tenha, né, com a função de resolver algum problema. Então, não necessariamente você vai utilizar coisas caras ou coisas do mundo cibernético, informático, telemático e todos os máticos que apareceram nos últimos anos, né? Nada disso. Você pode utilizar simplesmente, né, uma coisa simples que você tem em casa, como um simples abridor de garrafa, até a sua mão mesmo, né, para abrir e girar a tampinha lá. Tudo isso é uma tecnologia, né? Um conhecimento que você tinha, que você já adquiriu e que você vai usar a seu favor. Gente, olha só, daqui a pouco a gente já vai encerrando, né? Eu vou passar de novo a palavra para o Leandro, né, para que a gente consiga aqui fazer a nossa finalização, tá? E, olha, muito obrigada a todo mundo aí que participou. Ideias incríveis, maravilhosas, desenhos maravilhosos. Adorei os projetos, os esboços de vocês ali, né? Olha, ficaram lindos os projetos, viu? E também o pessoal que escreveu, colocou as suas ideias. Muito obrigada a todos os participantes e parabéns. Vocês já deram um passo à frente aí nessa questão de se inserir nesse mundo da tecnologia. A tecnologia ao alcance de todos. Vamos lá. Perfeito, Márcia. Bom, eu queria, na verdade, antes de agradecer, falar um pouco, né? Quais seriam os próximos passos, agora que vocês têm essa ideia? A oficina, lógico, não dá para fazer um projeto em 1h30, você precisa de muito tempo para isso, né? De dias, semanas. Então, a ideia é usar essa lógica agora para pesquisar mais sobre isso, poder construir, depois que fizer esse projeto, refletir, rodadas de feedback, fazer a comunicação para a comunidade, olha o que a gente está fazendo, que legal, como a gente está conseguindo usar todo esse conhecimento para pensar em soluções para problemas do nosso dia a dia. Então, tudo isso ainda é um grande desafio e que tenho certeza que vocês vão desenvolver isso nas escolas e desenvolvem muitíssimo bem. E essa ideia do STEAM para poder ajudar junto da aprendizagem baseada em projetos. Queria agradecer a todo mundo que compartilhou, que entrou no mapa lá que a gente fez na nuvem de palavras, que também compartilhou sua produção. E eu queria também deixar algumas referências para vocês. Então, nessa finalização, queria deixar para vocês alguns lugares onde vocês podem encontrar mais informações sobre isso, né? Então, a gente tem um site, é o www.triad.me. Lá no site da Triad, você vai encontrar... ele vai aparecer aí a qualquer momento, inclusive o nosso @, isso, perfeito. Então, esse www.triad.me, você consegue encontrar informações ali, vai ter uma biblioteca onde tem podcasts, vídeos que a gente gravou falando de STEAM, falando de trabalhos de sala de aula, falando de novo ensino médio. Então, tem muita coisa legal ali nos materiais.
Tem as produções que a gente tem também, então tem os livros que eu indiquei para vocês no começo, e nas redes sociais a gente está como @edutriad. Então você consegue encontrar no @edutriad publicações, eventos que a gente participa, lives, e outras informações que a gente também divulga nas nossas redes sociais, tá? Então a gente queria agradecer, é isso, muito, muito obrigado. E, gente, espero que vocês possam levar este para a sala de aula, projetos, e mostrar os resultados. E quem quiser continuar a conversa, me procura nas redes sociais. Um abraço e agradeço muito o convite para participar desse evento. Bom, gente, é isso. Obrigado ao nosso parceiro por ter aceitado o nosso convite e obrigado a todos vocês pela participação. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê já já. Até.